Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com a Maria Olímpia Boina de Abreu. Ela que está aprovada no concurso AGU para o cargo de advogado da União. Maria, é um grande prazer recebê-la aqui nos estúdios do Estratégia Concurso, na nossa unidade de Brasília. Sei que essa entrevista é só o começo, né, do dia para vocês, que vai ter jantar, a reunião de outros aprovados no concurso com os nossos professores também. Então, muito obrigada. Parabéns por essa conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade, desde quando você é formada em Direito. Meu nome é Maria Olímpia Boina de Abreu, eu tenho 30 anos, estou formada em Direito desde os 25 para 26 anos, estudo há 4 anos e desde então tenho estudado bastante e hoje estou aqui para minha posse, que vai ser amanhã, para o cargo de advogado da União. E como que foi a decisão de qual área estudar? A gente sabe que quando você pensa em concurso de área específica, o direito é o que mais tem possibilidades, né? Você chegou aí até aquele momento de fazer vários concursos para várias áreas diferentes, ou você sempre teve um foco? Eu sempre tive um foco porque eu fui muito bem orientada pelo meu marido, na época namorado, e minha irmã são também da área de concurso público, então eles me orientaram a seguir uma carreira e perseguir ela e não mudar muito, não ampliar demais. E eu nunca gostei das matérias de penal e processo penal. E procuradorias não tem, hoje em dia está sendo mais cobrada, mas não tem muito esse foco. Então por isso que eu quis focar na carreira de procuradoria, advocacia pública, e sempre estudei para essas mesmas áreas. Desde então, quais são as suas aprovações? Passou por muitas reprovações também? Muitas. Eu fiz mais de 25 provas, que eu me recordo, e foram muitas provas, muitas frustrações também, mas eu nunca pensei em desistir, eu não tinha plano B. Então, o plano B era fazer o plano A dar certo, deu certo, ainda bem, e aí eu passei para as carreiras de procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, advogado da União, procurador de Porto Alegre, de Maringá e procurador da Câmara Municipal de Jundiaí. E amanhã vou assumir advogado da União. Imagino essa difícil tarefa de ter que escolher qual cargo assumir, pesar, qual vai ser realmente a melhor oportunidade. Eu sempre falo que o melhor cargo público é aquele que você se vê nele, que você se encaixa dele com a realização pessoal, né? E Com certeza. pelo sorriso no rosto dá para ver que você escolheu o que vai te trazer essa realização profissional. Ai, com certeza. Eu gostei muito do direito, eu fiz odontologia antes de fazer direito. Direito não foi meu primeiro curso. E eu não formei porque eu me encantei pelo direito, eu comecei a fazer e quis entrar no direito, larguei a odontologia e desde a faculdade eu me vi apaixonada pelas teses jurídicas, pelo mundo jurídico. Então eu formei já sabendo que eu queria concurso público, queria um cargo público, pela estabilidade, pela tranquilidade, mas também pela possibilidade de fazer mudança, de fazer dar certo e de trabalhar muito, não tenho medo de trabalhar, então para mim, eu aceitei o desafio e deu certo. E o Estratégia Carreira Jurídica, como e quando que você conheceu? Eu conheci a Estratégia em 2018, ainda na faculdade. Eu fiz alguns cursos porque eu estava fazendo provas durante a faculdade. E aí, mas eu fazia de outras carreiras porque eu estava iniciando ainda ali os estudos, não estava formada ainda. Mas eu entrei mesmo para o time de Estratégia, foi com a discursiva e com as preparações para a prova oral. E fiz vários cursos de prova oral, fiz preparação de prova oral, um acompanhamento até com o Igor para a Procuradoria de Porto Alegre, depois fiz também para a Advocacia da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e fiquei encantada com os professores, com a disponibilidade, com os materiais e aí fiquei na Estratégia e sou do time agora, me sinto do time. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns eventos de prova oral, né? E eles chegam muito próximo realmente de como é no dia da prova oral, a simulação é bem próxima? Muito. A gente chega para as provas todos uniformizados, digamos assim, com roupas formais exatamente como é na prova. Os professores são muito sérios e muitas vezes eles encarnam mesmo o personagem de examinador um pouco mais ríspido, ou um examinador que pode te ajudar, pode te auxiliar a chegar numa resposta. Então, existem vários perfis de professores que encenam como se fosse, de fato, um examinador no dia da prova. Então, a simulação é muito fidedigna e isso me ajudou muito a ter a tranquilidade, a desenvoltura. Tem sempre também uma fonoaudióloga acompanhando e uma psicóloga nas preparações, nas simulações. Então, elas dão um feedback de como
como se portar, como melhorar. Se algum aluno tem algum ponto específico, ela pode auxiliar também. Isso é muito legal, porque demonstra que o time está completamente alinhado com a aprovação do aluno. A aprovação mostra, né, que você já tinha aí a bagagem, o conteúdo. De que forma você acha que o curso direcionado para discursivo e para prova oral contribuíram, te auxiliaram nessa aprovação? Foi muito importante pelo direcionamento, porque o mundo dos concursos é muito amplo. Existem materiais diversos e muitas possibilidades de materiais e a gente fica até um pouco perdida. Mas o direcionamento, as teses jurídicas de predileção da banca ou que tem mais a ver com a carreira, isso faz muita diferença na hora da preparação. Saber o que focar e o que não focar. O que não perder o tempo, porque o nosso tempo é muito curto de estudos, são muitas matérias. Então, o que a gente tem que focar mesmo para direcionar para aprovação e o que pode ser deixado em segundo plano. Então, a estratégia auxiliou muito nisso, no direcionamento. Eu fiz um acompanhamento com o Igor para a Procuradoria Municipal de Porto Alegre e a gente fazia encontros semanais, encontros em que eram discutidas teses possíveis de cobrança em prova. E teve várias perguntas muito parecidas com a prova. Isso deixou uma tranquilidade na hora de responder no dia da prova, uma tranquilidade impagável. Uhum. De forma geral, você deve conciliar a sua preparação com o trabalho, outros projetos pessoais. Concurseiro adora isso, horas líquidas, né? Quantas horas você tinha disponível para estudar para concurso diariamente? Olha, eu tive um privilégio muito grande, porque eu só estudava. A gente fala só estudava, mas é um trabalho, né? Eu não trabalhava, eu tive o privilégio de ter um apoio muito grande da minha família e só estudei durante 4 anos, mas era uma rotina de trabalho. Então eu ia para uma salinha, chegava nessa sala que era uma baia, 8 da manhã, saía às vezes 10 da noite, de segunda a segunda. Eu conto os dias que eu tive folga. Natal, eu ficava às vezes dia 25, almoçava rapidinho com a família porque era Natal e voltava para a salinha para estudar. Então, assim, e as horas líquidas eram incontáveis. Sempre que eu tinha algum tempo, eu estava estudando, mas uma média de umas 8 horas líquidas diárias. Uhum. E questões? Fazia, resolvia muitas questões? Muitas. Todos os dias, principalmente nas fases objetivas, eu fazia uma média de 100 questões por dia. Muitas, porque a prova objetiva é marcar o X. Então, a gente tem que saber aonde marcar o X nos treinos. Então, eu fazia muita questão até para um alívio. Quando eu já estava esgotada de tanto ler, eu ia fazer uma questão para me dar uma descarga e continuar estudando. Então, as questões eram muito importantes. E você é daquelas que gosta de fazer material personalizado, resumos, marcações, um material próprio, seja para revisão ou para ajudar na memorização? Gosto. Eu não fazia resumos porque eu achava... Não existe um método ideal, né? Mas eu achava que eu tomaria muito do meu tempo. Então, eu comecei a fazer muito destaques. O que eu errava nas questões, eu colocava num arquivo, né, no computador. E aí, eu estava sempre revisando para não errar de novo. Ou quando eu via alguma tese jurídica muito importante, muito pertinente para a carreira, eu também colocava nesse material e ia sempre alimentando o material e revisando na véspera para que me desse suporte e eu lembrasse aquilo que eu já tinha errado para não errar mais. E Maria, pensando na sua preparação como um todo, o que você acredita que foram os seus principais erros? Para quem está nos assistindo, ficar atento aí para ver se está cometendo esse erro, que pode ser aquele fatal para não conseguir uma aprovação. E o que você considera também que foram os seus principais acertos que contribuíram para essa aprovação, para essas aprovações? Olha, os erros, o erro principal foi menosprezar a lei seca. A lei seca é muito importante, a gente acha chato a leitura, porque é uma leitura massiva, é uma leitura desgastante, mas as questões objetivas, 70% das questões são extraídas da lei seca. Então, o principal erro é menosprezar a lei seca. A leitura tem que ser arroz, feijão, lei seca, todo santo dia. E muita questão. Eu, no começo, eu não fazia tantas questões, e a questão, além de ser um exercício que te auxilia no estudo, também é um termômetro de como está a sua preparação, como é possível sanar algumas matérias que estão ruins. Então, a lei seca e também as questões são o ponto principal, principalmente para as questões objetivas. E nas questões discursivas é muita escrita, muito cronograma de treino de escrita,
para que fique tudo alinhado para no dia da prova conseguir ter tranquilidade para desenvolver bem o tema. E acho que esses foram os fatores principais que me levaram à aprovação. A gente está aqui, né, pré-evento que o Estratégia Concursos está organizando para os aprovados. A gente está gravando aqui, né, aqui atrás no estúdio, aqui é vidro, já estou vendo os professores todos chegando aqui. Qual que é a expectativa para você de estar com os outros aprovados, de estar aqui com os professores? Não sei se você já tinha tido a oportunidade de conversar com o professor Igor pessoalmente, mas estar aqui lidando com os professores, vendo os professores, que às vezes você vê só ali na telinha, né? Podendo estar encontrando com eles aqui pessoalmente. Quais são as expectativas para hoje? É uma honra estar hoje aqui nesse evento, principalmente porque quando a gente está estudando, a gente acha que os professores são pessoas muito distantes. A gente pega quase como ídolos e figuras famosas. Então, assim, quando vem aqui e vê que a acessibilidade dos professores, o cuidado, o carinho, o empenho de cada um, de saber o nome dos alunos e de se preocupar mesmo e ter esse carinho, para mim, muito, muito legal. É muito bacana estar aqui hoje, eu estou muito feliz. Maria, que mensagem, dica você quer deixar para o pessoal que está nos assistindo, né, e deseja aí no futuro muito próximo chegar até onde você chegou? O ponto principal é não desistir. Eu acho que só passa quem não desiste, então é preciso ter muita perseverança, muito foco, muita garra para conseguir alcançar esse sonho e querer muito, porque só mantém o dia a dia esse estudo árduo quem quer muito e não desiste. Obrigada, Maria, mais uma vez, como eu disse, né, o dia de eventos está só começando aqui, então aproveite bastante esse momento. Thaís. E o pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar estrategiaconcursos.com.br. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.